Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Aquiles, eu sou o novo professor de matemática de vocês. Por causa de algumas mudanças que houve, a professora de vocês teve que sair, e eu peguei as disciplinas de matemática da turma de vocês. Certo? Meu nome é Aquiles e eu vou dar continuidade com o conteúdo parado pela Priscila. Certo? Eu espero que esse ano seja um ano que esse restante de ano seja produtivo e que consiga ensinar vocês da mesma forma que a Priscila, né, ela conseguia ensinar vocês. Bom, o o último conteúdo que a Priscila parou com vocês e que ela me passou foi o conteúdo de fração, certo? Então ela passou uma atividade, eu vou introduzir o conteúdo de fração, certo? Eu vou corrigir essa atividade com vocês e a próxima aula a gente dá continuidade a partir de onde nós paramos, certo? Primeiro, nós vamos estudar sobre fração. Fração nada mais é do que a parte de um todo. Se eu tenho uma figura ou qualquer objeto, eu conseguir dividir igualmente esse objeto, eu vou criar frações desse objeto. Vamos pegar, por exemplo, a minha mãe, ela compra uma barra de chocolate e divide para nós 3 irmãos. Cada um de nós vai pegar uma parte igual dessa barra de chocolate, certo? Cada um vai receber uma fração dessa barra, ou seja, vai pegar uma parte dessa barra inteira, certo? Vamos olhar, por exemplo, então, essa figura, que é uma figura de 4 lados, ela foi dividida em 4 partes, certo? E, por exemplo, João, ele fica com essa parte aqui, certo? Qual vai ser a fração que João vai ficar desse quadrado, certo? Primeiro, eu tenho que prestar atenção no seguinte. A minha figura, ela foi dividida no todo com quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, sempre o número de partes que a figura foi dividida, ela vai ficar embaixo. Então, ela foi dividida em 4 partes, então o número aqui é 4. Só que dessas 4 partes, João ficou com quantas? Ficou com apenas uma. Então, o número de partes que João ficou, ele vai ficar aqui em cima. Então, João pegou uma parte de 4 da figura toda. Bom, isso aqui é uma fração, tá? Uma fração ela é composta por 2 números. O número de cima, que nós vamos chamar de numerador, e o número de baixo, que nós vamos chamar de denominador. Bom, o denominador é sempre o número de partes que a figura foi dividida. O denominador aqui é 4, então quer dizer que essa figura foi dividida em 4 partes iguais. E o numerador vai ser quantas partes destas que eu vou pegar para mim. O numerador é 1. Então quer dizer o quê? Que dessas 4 partes que a minha figura foi dividida, eu vou ficar com apenas uma delas, certo? Então eu tenho essa fração. Então quem é meu numerador? É o número 1. E quem é meu denominador? É o número 4. Ok? Bom, nós podemos também dar nomes para essas frações, tá? Então aqui eu passei para vocês algumas frações. Nós vamos novamente identificar numerador e denominador, certo? E eu vou ensinar vocês a como ler essas frações, tá? Primeira fração é essa aqui. O número de cima vai ser sempre o meu numerador. O número de baixo, meu denominador. Então, vou colocar aqui 1 como N,
de numerador e D de denominador, certo? Como que eu vou ler essa fração? 1/2, tá? Aqui, minha fração é 1/8. O número 1 vai ser o meu numerador e o número 8 vai ser o meu denominador, certo? Como que eu leio? 1/8. Ok. Próxima. Meu numerador vai ser o número 1 e o meu denominador vai ser o número 10. Então, como que eu vou ler? 1/10. Aqui, meu numerador 2, meu denominador 4. Como que eu leio essa fração? 2 2/4. Aqui, meu numerador vai ser 5, certo? Que é o número de cima. E o meu denominador, 6, certo? Que é o meu número aqui embaixo. Como que eu vou ler essa fração? 5/6. 5/6. Bom, aqui nós chegamos no caso de algumas frações que são especiais, certo? Frações que terminadas em 10, com denominador 10, eu vou ler décimo. Se for denominador 100, eu vou ler centésimo. Se for denominador 1000, vou ler milésimo, certo? Agora, se não for nem 10, nem 100, nem 1000 e for acima de 10, o que eu vou colocar? 4, que é no valor do meu numerador, então vai ser 4. O valor do meu denominador, 15. E na frente de 4, 15, eu vou colocar a palavra avos, certo? Então, essa fração é lida 4, 15 avos, certo? Bom, relembrando, o que é uma fração? Fração é uma parte de um todo, certo? Se eu tenho um chocolate, eu pego uma parte desse chocolate, eu tenho uma fração, certo? Porque essa parte dessa fração, ela é de uma caixa ou de uma barra de chocolate inteira, certo? Então eu tenho uma parte de um todo. Numa fração nós é composta por dois números, certo? O número que fica em cima, que é chamado de numerador, e o número que fica embaixo, que é chamado de denominador, certo? Todas as frações, o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. E também aprendemos a leitura de algumas frações. Vamos agora aplicar essa leitura para resolver as atividades. A número 1 foi. Eu tenho aqui 5 frações, certo? E eu quero que vocês escrevam como se lê essas frações. A letra A, por exemplo. A letra A, eu tenho o número de cima, que é igual a 1, e o número de baixo, que é igual a 5. Quer dizer o quê? Que o meu numerador vale 1 e o meu denominador vale 5, ok? Como que é a leitura dessa fração? 1/5. 1/5 é essa fração. Como que eu posso representar essa fração? Eu posso representar essa fração pegando qualquer coisa, dividindo em 5 partes. Vamos pegar, por exemplo, 5 partes. Vamos tentar partir em partes iguais. Então aqui eu tenho uma figura.
essa figura eu dividi em 5 partes, e dessas 5 partes eu vou pegar apenas uma parte dela. Então eu tenho 1/5 dessa figura. Letra B. Na letra B eu tenho o número de cima, que é igual a 3, e o número de baixo, que é igual a 8. Então quer dizer o quê? Que o meu numerador ele vai valer 3 e o meu denominador vai valer 8. Como que se lê essa fração? 3 oitavos. Como eu representaria essa fração numa figura? Faria uma figura de 8 partes. Seis, 7, 8. 8 partes. E dessas 8 partes, eu iria pegar para mim quantas? 3 partes. Então, eu vou pegar 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 oitavos da figura. Então, aqui, na letra C, eu tenho 7 em cima e 20 embaixo. Quer dizer o quê? Que o meu numerador vai valer quanto? Vai valer 7. Meu denominador vai valer 20. Como que eu vou escrever essa? Como que eu vou ler essa fração? 7. O quê? 20. Não é 10, não é 100, não é 1000. E é abaixo e acima de 10, certo? Então, vou colocar 7, 20, na frente, avos. 7, 20 avos. Ok? Bom, aqui o meu numerador é o número que está em cima, que vale 5. Meu denominador, ele vai valer 100, certo? Toda vez que o meu denominador é 100, a minha fração é lida como centésimos, certo? Então, como se lê essa fração? 5 100 centésimos. Centésimos. 5 centésimos. E por último, na letra E, nós temos o meu denominador com 3 zeros. 1 é 10, 2 é 100, 3 é 1000, certo? Se eu tenho um denominador com 1000, qualquer fração que tenha denominador 1000, ele é lida como milésimo, tá bom? Então, eu coloco o número de cima, milésimos, tá? Então, vai ser 125, 125 o que? Milésimos, tá? Ok? A número 2, ele me deu essa figura, tá? Essa figura foi dividida em algumas partes, certo? Foi dividida em 8 partes. E algumas delas estão coloridas, certo? Como não tem uma caneta colorida, né? Risquei ali de preto só para mostrar qual deles estão coloridos. Bom, a partir dessa figura nós vamos responder essas 3 questões, tá? Super tranquilo. Primeira questão, letra A. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido?
Para mim saber disso, eu só contar quantos quadradinhos que esse retângulo foi cortado. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Em 8 partes. Ok? Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Ou seja, se eu pegar uma parte de um quadradinho desse retângulo, qual vai ser a fração que vai ser representada? Como eu posso representar um quadradinho desses em forma de fração? Então, fração tem aquele traçozinho que separa, numerador de denominador. O denominador vai ser sempre o número de partes em que a figura foi dividida, certo? A figura foi dividida em quantas partes iguais? Em 8 partes iguais. Então o número aqui vai ser 8. Se eu pegar um quadradinho desse, qual vai ser a parte desses 8 que eu vou ficar? Vai ser 1. Esse 1 vai ser o meu numerador. Então vai ficar aqui em cima. Certo? Letra C. Então como se lê essa fração? 1 oitavo, né? 1 oitavo. Ok? Letra C. A parte pintada representa que fração do retângulo? Agora, eu não quero apenas uma única parte, eu quero todas as partes pintadas. Todas as partes pintadas vão representar que fração desse retângulo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o retângulo foi dividido em quantas partes iguais? O retângulo foi dividido em 8 partes iguais. Então, o meu denominador vai valer 8, certo? Dessas 8 partes, quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nas 8 partes, 5 delas estão coloridas, estão pintadas. Então, 5 fica em cima. Como que eu vou ler essa fração? Caso tenha perguntado, escreva como se lê a fração. Como que eu vou escrever como se lê? 5 oitavos. Certo? Pronto, respondemos a número 2. Tranquilo, né? Vamos revisar um pouquinho, né? Que nós já vimos até agora. Primeiro, fração, como nós vimos, é a parte de um todo, certo? A parte de uma figura, a parte de um objeto, a parte de uma casa, por exemplo, representa a fração da casa inteira, tá? A fração ela é composta por 2 números, o número que fica em cima chamado de numerador e o número que fica embaixo chamado de denominador, né? E aprendemos a ler leituras de algumas frações, por exemplo, 2 quintos, 3 quartos, lembrei de Harry Potter agora. Bom, na número 3, eu tenho 3 figuras, letra A, letra B e letra C. Não tá tão bonitinho assim não, mas acho que dá pra perceber, né? Bom, eu quero que vocês me mostrem, a número 3 eu quero que a fração das partes pintadas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for escrever numa fração é saber quantas partes a figura foi dividida, certo? Na letra A, a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes, certo? Então, o número de partes que a figura foi dividida vai ficar em cima ou embaixo? Vai ficar em baixo, né?
Então vai ficar no meu denominador. Ok. Dessas 12 partes que a figura foi dividida, quantas ela foi pintada? Certo? O número de partes pintadas vai ficar em cima, vai ficar acima, que é chamado de numerador. Então vai ter quantas partes pintadas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 partes. Então, 9 aqui em cima, certo? Como que se lê? 9, 12 avos, certo? Letra B. A letra B, a figura foi dividida ao todo em quantas partes? Foi dividida em uma, duas, três, quatro, cinco, 6 partes. Então, coloca um 6 aqui, certo? Ok. Quantas dessas 6 partes ela foi pintada? Uma, duas, três, quatro, 5 partes. Então fica 5 em cima, valendo meu numerador, e o 6 embaixo, valendo como meu denominador. Letra C. Na letra C, eu tenho, a minha figura foi dividida em quantas partes? Uma, duas, três, 4 partes. Dessas 4, quantas foram coloridas? 1, 2, 3, 4. Toda a figura foi colorida. Nesse caso, ou eu coloco 4 por 4, tá ok, tá certo. Ou eu também posso colocar 1, certo? Que é a mesma coisa, ok? São iguais. Bom, número 4. A número 4 é um pequeno probleminha. Um cesto de uma pizza custa 3 reais. Então aqui, ó. Um cesto de uma pizza custa 3 reais. Quanto custa 3 cestos dessa pizza? Então vamos desenhar uma pizza aqui. A pizza é quadrada, né? Então, crianças, como que vai ficar aqui? Um cesto de uma pizza vai ser uma fatia da pizza toda, certo? Uma fatia, ou seja, um cesto de uma pizza, uma fatia, vai custar quantos reais? 3 reais, certo? Se eu quiser pegar 3 cestos de uma fatia, de uma pizza, eu vou pegar 3 fatias dessa mesma pizza. Se uma fatia custa 3 reais, e eu vou pegar 3 fatias, então vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9 reais. Certo? Vamos desenhar uma outra pizza aqui agora pra gente. Uma outra pizza aqui pra gente. E dessa pizza, dessa vez, ela foi dividida novamente em 6 partes. Só que das 6, nós vamos pegar quantas partes? 5 partes dela. Então, vou pegar uma, duas, três, 4 e 5 partes, certo? Lembrando que um cesto é uma fatia, tá? Fica aqui, ó. Uma fatia. Uma fatia custa 3 reais. Se eu pegar 5 cestos, eu vou pegar quantas fatias dessa pizza? Uma, duas, três, quatro, 5 fatias. Então vai ser o número de fatias, vai ser igual a 5 vezes quanto vale cada fatia, ou seja, cada um sexto dessa pizza. Valem 3 reais. Então fica 5 vezes 3, que é igual a 15
R$ 15, certo? Vou desenhar uma outra pizza aqui para a próxima letra, certo? Então aqui nós temos agora a nossa fatia, nossa pizza. E agora eu quero saber quanto que vai ser toda a pizza. Eu não quero apenas 3 ou 5 pedaços, eu quero toda a pizza, certo? Então eu vou pintar toda a minha pizza. Quanto eu vou gastar se eu quiser toda a pizza? Vou dividir com ninguém, quero toda pra mim. Então quanto eu vou pagar? A minha pizza ela foi dividida em quantas fatias? Em 6 fatias, certo? Então vai ser 6 fatias, que é um total de fatias da pizza, vezes quanto custa uma dessas fatias. Vai ser 3. Então 6 vezes 3 é igual a 18. Então posso comer uma pizza inteira, mas vou gastar R$ 18. Certo? Bom, pessoal, nossa primeira aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vou estar gravando mais vídeos assim, escrevendo com vocês, ok? Qualquer dúvida eu estou lá no privado, podem me chamar. E até a próxima aula.